Olá pessoal, eu me chamo Jaqueline e hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o papel dos tecidos do sistema digestório na absorção de nutrientes e sua importância para o profissional nutricionista. Bom, vamos começar falando sobre a absorção de nutrientes, que é uma função essencial do sistema digestório e depende das características dos tecidos que o compõem. Estruturas como pregas, vilosidades, microvilosidades e células especializadas tornam esse processo mais eficiente. Dessa maneira, este trabalho aborda como esses tecidos atuam na captação de nutrientes e sua importância para o funcionamento do organismo. O tubo digestório possui 4 camadas teciduais principais. São elas a mucosa, a submucosa, a muscular externa e a serosa ou adventícia. A camada mucosa é a camada mais interna, composta por epitélio, lâmina própria e muscular da mucosa. Sua principal função é a absorção de nutrientes e proteção e secreção de substâncias essenciais no processo digestivo, atuando como barreira física e imunológica. A submucosa é composta por tecido conjuntivo denso não modelado, com vasos, nervos e glândulas, e também plexo nervoso, conhecido como plexo submucoso ou também chamado de plexo de Meissner, onde sua principal função é oferecer suporte estrutural, vascular e nervoso para a mucosa. Há também a muscular externa, que é composta por camadas de músculo liso e dividida entre a circular interna e a longitudinal externa. Nessa camada, há o plexo nervoso de Auerbach, também conhecido como plexo mioentélico. Sua principal função é a garantia dos movimentos do tubo digestório, peristaltismo e segmentação, permitindo a digestão e o transporte ao longo do trato digestivo. Já a serosa ou adventícia é a camada mais externa. A serosa é composta por tecido conjuntivo frouxo, com vasos, linfas e nervos, e revestido por mesotélio, e a sua principal função é reduzir o atrito entre órgãos durante o movimento digestivo. Já a adventícia contém tecido conjuntivo moderadamente denso e o vaso vasorum. Sua principal função é fixar os órgãos ao seu entorno. Ao longo do sistema digestório, temos a presença da cavidade oral, da faringe, do esôfago, do estômago, do intestino delgado e do intestino grosso. No entanto, neste contexto, o foco recai sobre o estômago e o intestino delgado, estruturas fundamentais do tubo digestório, por serem os principais locais onde ocorrem, respectivamente, a digestão química de macromoléculas e a absorção eficiente dos nutrientes. Sendo mais relacionado à digestão do que à absorção, o estômago é revestido por epitélio colunar simples, acompanhado de glândulas gástricas, com secreção de muco, células pouco especializadas em absorção e ambiente muito ácido. Além disso, possui uma camada muscular externa que fazem movimentos peristálticos e de mistura do bolo alimentar, com auxílio de enzimas como a pepsina e do ácido clorídrico. No estômago, a absorção de nutrientes é pequena e muito seletiva. Já o intestino delgado, composto por duodeno, jejum e ilho, é altamente especializado para a absorção de nutrientes, o que se reflete em sua estrutura tecidual complexa. Sua mucosa apresenta pregas circulares, vilosidades intestinais e microvilosidades, ou borda em escova, que aumentam drasticamente a superfície de contato em até 600 vezes, o que favorece a digestão terminal e a absorção eficiente. O epitélio é colunar simples e contém diferentes tipos celulares com funções específicas. Elas, os enterócitos, principais células absorventes, responsáveis pelo transporte ativo e passivo de nutrientes, as células caliciformes, que secretam muco para as células de Paneth, que participam da defesa antimicrobiana, liberando substâncias como defensinas e lisozima, células enteroendócrinas, que secretam hormônios que regulam a digestão, a liberação de bile e enzimas pancreáticas, além de células tronco, que promovem a renovação contínua do epitélio, as glândulas de Brunner, que se localizam no duodeno e secretam muco alcalino, que neutraliza o quimoácido, e as placas de Peyer, que se localizam no ilho e são estruturas linfóides associadas à defesa imunológica. A absorção de nutrientes ocorre em 4 etapas: digestão na luz intestinal, com enzimas pancreáticas e biliares que são responsáveis pela quebra de macronutrientes, digestão terminal na borda em escova, que finaliza a quebra, transporte transcelular por difusão ou transporte ativo e transporte paracelular, entre células, especialmente para água e além das regiões previamente mencionadas, estômago e intestino delgado, a cavidade oral e o intestino grosso também participam, de forma limitada, da absorção de substâncias específicas. Na cavidade oral podem ser absorvidos através da mucosa sublingual, glicose ou certos medicamentos. No entanto, não é via significativa para nutrientes, enquanto no intestino grosso ocorre majoritariamente a absorção de água, eletrólitos e alguns nutrientes derivados da flora intestinal, como a vitamina K e algumas vitaminas do complexo B, produzidas por bactérias. Nesse sentido, é importante destacarmos quais problemas podem ser acometidos ao intestino. Logo, podemos citar a síndrome da má absorção intestinal, que é uma condição em que o intestino delgado não consegue absorver adequadamente os nutrientes dos alimentos, e isso pode levar a algumas deficiências nutricionais e diversos sintomas gastrointestinais. Alguns sinais que podem indicar a síndrome da má absorção incluem diarreia constante, inchaço, gases e perda de peso. Quanto às principais doenças que podem interferir na absorção de nutrientes, podemos destacar a doença celíaca, que se trata de uma intolerância hereditária ao glúten, que causa alterações características no revestimento do intestino delgado, e essas alterações levam ao achatamento das velocidades intestinais, comprometendo a absorção adequada de nutrientes. Há ainda a doença de Crohn, que é uma doença inflamatória intestinal crônica, que pode afetar qualquer parte do trato digestivo.
e a inflamação contínua prejudica a absorção de diversos nutrientes. A insuficiência pancreática, que ocorre quando o pâncreas não produz enzimas digestivas em quantidade suficiente, resultando em digestão incompleta dos alimentos. Pode ser causada por inflamações, como a pancreatite crônica, por tumores ou pela remoção parcial ou total do pâncreas. Também há a síndrome do intestino curto, que consiste na má absorção decorrente da remoção extensa do intestino delgado, geralmente mais de 2/3 do órgão, e pode levar a deficiências nutricionais graves. Além das doenças citadas, há outras, como a fibrose cística, a disbiose, o supercrescimento bacteriano do intestino delgado, SIBO, a deficiência de lactase e infecções bacterianas e parasitárias, como a giardiose. Como a nutrição é uma ciência que estuda a interação entre os alimentos e o organismo humano, com foco no aproveitamento dos nutrientes para a manutenção da saúde e prevenção de doenças, os tecidos do sistema digestório desempenham um papel central, pois atuam na transformação dos alimentos em moléculas que o corpo possa absorver e utilizar. Para o nutricionista, o conhecimento sobre os tecidos desse sistema é essencial. Compreender como ocorre a absorção de nutrientes e reconhecer alterações em sua estrutura e função permite a atuação mais precisa na avaliação nutricional, na prescrição dietética personalizada e no acompanhamento de pacientes com doenças gastrointestinais. Desse modo, é importante que o profissional tenha esse conhecimento, porque não basta apenas prescrever uma dieta balanceada. É necessário saber se o corpo está absorvendo os nutrientes fornecidos pela alimentação de forma eficiente, o que depende diretamente da saúde e funcionalidade dos tecidos desse sistema, para assim prosseguir com a avaliação nutricional. Nesse sentido, conclui-se que o profissional nutricionista bem capacitado conhece a fundo o sistema digestório e atua em conformidade com as capacidades e limitações desse sistema.